Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, que Jesus nos abençoe e que eu possa fazer uma boa reflexão com vocês. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu aprendi com um vídeo que eu assisti no YouTube. Era uma palestra, ela era apresentada pelo Jorge Canto Elahá, que é um palestrante de Rondônia, um palestrante espírita de Porto Velho, Rondônia. Aqui estão os dados dele. E me fez muito bem. Eu entendi muito bem a explicação dele e eu gostaria de compartilhar um pouco dessa reflexão do que eu aprendi nessa palestra dele. Esse é o canal dele no YouTube, uma das gravações, e vocês podem procurar. Eu vou passar no final o link do vídeo, de onde eu fiz esse resumo despretensioso, né? Não tem nada disso. E vai ser assim, vai ser uma breve reflexão, tá? Porque seria muito longo. Teria mais de 2 horas de conversa. Então vamos lá. Antes de começar falar sobre as bem-aventuranças, nós vamos falar um pouco sobre história. Então senta que lá vem história. Vamos tentar nos localizar naquele tempo em Israel e saber um pouco mais da época em que Jesus fez o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, como dizem alguns. Nos 400 anos antes de Jesus nascer, não houve nenhuma mensagem, profecia ou revelação dos céus. Nesse período, os rabinos passaram a interpretar a Torá, os escritos sagrados, de que dispunham até o momento, até então, analisando as palavras e chegando às conclusões, cada uma do seu jeito, né, dando as suas versões, às vezes corretas, outras nem tanto, então por aí. Então, para que o judaísmo não se perdesse, eles fizeram essas interpretações, pois era um grande quebra-cabeças espiritual. E eles pensavam oferecer às pessoas informações que eles julgavam essenciais para que o judaísmo não se perdesse. Assim surgiu o judaísmo rabínico. Nesse período, surgem 3 correntes filosóficas. Os saduceus, que eram seguidores dos ensinamentos do rabino, isso o sacerdote Sadoc, que entendiam que a vida era tudo que se possuía materialmente. Então, tudo aquilo que Deus pudesse oferecer aos homens deveria ser oferecido na vida terrena. Pois se eu não tenho vida após a morte, se a única vida que eu tenho é a vida material, o que Deus tiver a me oferecer deverá ser na minha vida terrena. Se sou apenas o corpo, terei vantagens materiais. A segunda corrente filosófica são os fariseus. Esses são mais numerosos e eram grandemente preocupados com a ordem, a limpeza, a obediência severa das leis e das normas, respeito à tradição, à Torá, aos procedimentos litúrgicos, aos cultos. Eles eram exigentes com os aspectos exteriores, as aparências. Tinha uma ideia nebulosa da vida após a morte. Nada era muito definido para eles. Sabiam apenas que haveria continuidade da existência. Mas não se preocupavam muito com isso, porque o importante eram os rituais, os paramentos e as liturgias. E o homem bom, o homem justo, era aquele que cumpria toda aquela ritualística que a religião determinava. A terceira corrente filosófica eram os essênios. Então vamos aos essênios. Eles eram o terceiro grupo de estudiosos da palavra, haviam se decepcionado com os rumos da política de Jerusalém. Eram sacerdotes que tinham grande conhecimento espiritual, mas que ficaram
profundamente decepcionados com a negociação de poder que o templo fazia e as concessões que estavam sendo feitas com os romanos durante esse período antes de Jesus nascer. Isso manchava a função espiritual que o templo deveria ter. E por essa razão, esse grupo se retirou para o deserto, deixando a cidade para trás. Viviam austeramente e não se preocupavam com os valores materiais, nem com relação aos cultos exteriores, nem como os outros dois grupos, né, que falamos anteriormente, os saduceus e os fariseus. Estavam interessados nos valores do espírito, estudavam com profundidade e eram guardiães da cabala judaica, que é um conjunto de princípios que fala da imortalidade da alma, da reencarnação, o processo da lei da causa e efeito e da necessidade da evolução espiritual. Poucos rabinos na cidade tinham acesso a esses conhecimentos e eles consideravam um saber secundário. E tal conhecimento era entregue apenas a pequenos grupos da sociedade por alguns poucos rabinos. E além dessas três correntes filosóficas, havia ainda um grupo de rebeldes fundamentalistas. Vocês veem que o assunto já começa faz tempo, isso já acontece faz tempo, que queriam derrubar o domínio romano, os zelotes. Então essa era a situação da sociedade de Jerusalém naquele tempo. Os fariseus mais os saduceus dominavam o templo e os rabinos influenciavam a população com suas regras e aspectos materiais e exteriores e ritualística, e começavam a construir o estereótipo do homem bom, justo e abençoado, aquele que tivesse longa vida, saúde, fosse rico e próspero. Desculpa, gente, eu estou um pouquinho gripada hoje. Quem não se encaixasse nesse padrão era sinal de que estava amaldiçoado por Deus. Se a pessoa fosse doente e pobre e morresse jovem, não era digna da bênção de Deus. Não estava com nada. E essa linha divisória que estabelecia quem não obedecesse a Deus seria punido com a doença, a pobreza e a morte prematura. Uma sociedade totalmente fragmentada. De um lado, os sacerdotes, que se achavam a classe mais elevada e especial de todas, os ricos, com seu poder, suas posses, propriedades, eram vistos como a representação da bênção de Deus, e os zelotes que queriam a expulsão dos romanos, que fazia 63 anos dominavam tudo, controlavam tudo em Israel. E de outro lado, os excluídos, os pobres e doentes que praticamente se excluíam a si mesmos, isolando-se e julgando-se punidos por Deus. O povo estava sedento por um Messias, um profeta que aparecesse para libertá-los do jugo romano política e materialmente. E as primeiras palavras que Jesus, nesse seu primeiro discurso, segundo o evangelista Mateus, foram: bem-aventurados os pobres ou fracos de espírito, porque deles é o reino dos céus. Podem imaginar? Foi uma bomba caindo no meio desse povo todo que vocês estão vendo. Jesus falava justamente para aqueles que eram os rejeitados, os excluídos pela sociedade de Israel. Quem é que podia imaginar que ele diria isso? Totalmente o contrário do que todos esperavam, os ricos, os sacerdotes, os poderosos. Ele falou com os excluídos. Já imaginaram? Agora vejamos, o que significa ser bem-aventurado? É ser quem tem boa ventura, quem é bem afortunado. Em resumo, é ser feliz. Então vamos ver agora as bem-aventuranças, que são 9. Mas atenção, nós vamos trabalhar com elas em pequenos grupos, e o primeiro grupo que vamos ver hoje são as 3 primeiras. Tá bom? Essas 3 primeiras é que vamos fazer a reflexão de hoje. Vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. A segunda, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A terceira, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Prestem bem atenção, esse é o primeiro grupo. Vocês vão entender no final o que nós vamos conversar. Sim, o segundo grupo agora. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão completamente satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. E vamos agora ao terceiro grupo. Bem-aventurados serão os pacificadores, pois Deus os reconhecerá como seus filhos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois seu é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando os injuriarem e os perseguirem, mentindo, fazendo todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. Vamos então ao primeiro grupo, a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. O que viria a ser? Que seria um pobre de espírito ou um pobre em espírito? É a pessoa que tem pobreza espiritual, que não tem grandeza e ainda comete erros. Desculpa, gente, minha tosse. Tem pequenez, raiva, tropeça na vida e tem vergonha de si mesma. Tem imperfeições morais e que reconhece isso. Isso é importante, é um ponto importante. E por que felizes? Felizes, a resposta está no final da frase. Porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus se refere a uma mudança, a superação da pequenez, a plenitude espiritual, ou seja, a reforma íntima. Então, para esses que se acham rejeitados, existe uma grande mudança, uma grande chance de que eles se resolvam espiritualmente. Por quê? Porque eles ainda podem mudar, porque eles acham que se têm defeitos, se eles têm defeitos, estão aptos à mudança. Aqueles outros que se consideram frágeis, aqueles que se consideram frágeis, ao contrário dos que se acham muito certos e corretos, não têm o porquê de mudar. E além do mais, a dor tem a possibilidade de nos mudar. Esse é o primeiro degrau do despertamento do espírito. Uma primeira descoberta espiritual é o eu descobrir que estou errado, que tenho defeitos, faltas. Porque na sociedade de Israel, eles entendiam a fragilidade como um defeito. Mas Jesus veio ressignificar o sentido da dor e do sofrimento para que nós, criaturas, tivéssemos a oportunidade de nos transformar. O Espiritismo, mais tarde, iluminando o conceito da reencarnação e da lei da causa e efeito, nos daria o porquê da dor, a definição, a razão da dor. E nos diria que quando atravessamos os nossos processos de sofrimento, estamos tendo a possibilidade de nos transformar, a chance de mudar a nossa vida e evoluir. Vamos à segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A segunda bem-aventurança é a da consolação, pois ao descobrir sua pequenez, suas falhas, a pessoa se auto-reconhece e se lamenta. Lamenta o desperdício das oportunidades oferecidas e perdidas. Chorar sua fragilidade, a pessoa faz contato com sua dor. Ao chorar sua fragilidade, ela faz contato com sua dor. Atravessa o seu sofrimento e chora. E isso faz parte do crescimento espiritual. É a construção de uma nova visão de mundo que Jesus traz. Mas ninguém deve chorar para sempre. Primeiro vem a descoberta da pequenez, depois o choro dessa constatação, mas também devemos parar de chorar e emergir desse sofrimento. E só uma observação, todas as bem-aventuranças trazem 3 fases de entendimento. Fala-se, bem-aventurados em cima, os que choram lá embaixo, porque serão consolados lá em cima. Então, é fases de entendimento. Você percebe nitidamente essa curva, essa motivação que Jesus faz. É um trabalho de resgate de autoestima de todos, inclusive os excluídos. Todos serão consolados e toda vez que sofremos, devemos tirar partido dessa etapa da vida, desse processo evolutivo para passar por uma nova etapa.
E isso deve ser compreendido sob a luz dos ensinamentos da reencarnação e da lei da causa e efeito. É ruim chorar do ponto de vista material, mas ao entrar em contato com a dor e chorar é sinal de que estamos processando o nosso novo eu. Mas o importante, como já vimos ali, não é chorar para sempre. Temos que ir adiante, subir outros degraus. Passamos pelo primeiro, que é a descoberta da nossa pequenez. Depois temos o choro da constatação. E devemos também parar de chorar, emergindo desse processo de sofrimento. E chegamos então à terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa bem-aventurança traz a tranquilidade, a mansidão e a quietude. Buda sempre dizia que quando o homem se ilumina, ele encontra a quietude das emoções, a serenidade do espírito. Para isso eu vou usar um exemplo que o Jorge usou na palestra dele, pegando um lápis assim, a gente segurando no meio, uma ponta o que é? O orgulho, certo? Onde estaria a humildade, a mansidão? Na outra ponta? Não. A outra ponta é subserviência. A mansidão e a humildade está no equilíbrio, no meio. Então não é uma ponta do orgulho nem a subserviência, é o equilíbrio no meio. Como o Buda sempre fala, tudo está no equilíbrio, né? Os mansos que herdarão a terra serão os que conseguirão promover seu conhecimento mais profundo e serenar seus impulsos. Isso é o equilíbrio, deixar de ser ansioso, desesperado, agitado. A intranquilidade com o amanhã é originada na falta de fé. A quietude vem com o entendimento da vida, da imortalidade do espírito e das leis do universo. A promessa dessa bem-aventurança é que ficarão com a terra, os que ficarão com a terra, a promessa dessa bem-aventurança é que ficarão com a terra no período de regeneração. Essa é a receita que deveríamos buscar. Descobrir que somos pequenos, cheios de defeitos, fazer contato com essa nossa parte, chorar a tristeza e alcançarmos a herança do mundo em que vivemos. Aprender a realizar em si a virtude da mansidão, que é a plenitude espiritual. Buda dizia que não é para o lado do orgulho nem para o outro extremo, como mostrei no exemplo do lápis, que é a subserviência. A virtude está no caminho do meio. Os bem-aventurados. Essas 3 etapas marcam a primeira etapa de transformação e de quietude da alma. O encontro do homem consigo mesmo. O eu descobrindo, chorando e desenvolvendo a mansidão. E essas 3 bem-aventuranças marcam a etapa da quietude da alma. O encontro do homem consigo mesmo, o eu me descobrindo, chorando e desenvolvendo a mansidão. Aqueles que de nós não percebem a oportunidade que a vida está nos oferecendo, está perdendo a vez de se transformar. Aquele que conseguir se autoconhecer, descobrir suas fragilidades, mergulhar na intimidade do seu eu, perceber onde pode melhorar, esse é o bem-aventurado. Sejamos flexíveis e aceitemos a nossa fragilidade e pobreza de espírito, para que Jesus nos veja entre seus filhos bem-aventurados. E depois de encontrar a paz, ser a paz, vem a segunda etapa da transformação. Lembra que eu falei que eram 3 grupos de bem-aventuranças? Então o segundo grupo, que nós não vamos tratar hoje, eu falei que teríamos uma breve reflexão sobre o primeiro grupo, certo? A segunda etapa da transformação é o meu encontro com o outro e o perdão. Então é o que se referem ao próximo, as bem-aventuranças que se referem ao próximo e ao perdão. E elas são exatamente estudadas uma a uma também nessa apresentação do Jorge. E a terceira etapa de transformação, que são o terceiro grupo de bem-aventuranças, como eu falei para vocês, é o meu encontro com Deus, representada pelo terceiro grupo, né, que se referem ao plano divino.
Mas essas próximas etapas, deixo para que vocês as assistam no YouTube, no canal do YouTube. Tenho certeza de que ficarão admirados com a clareza e psicologia de Jesus em sua receita da felicidade e bem-aventurança. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite.